O cenário segue muito pesado e aí eu tenho duas visões diferentes. Uma má e uma boa notícia. Vou começar com a má notícia, tá? Na parte da tarde, eu fiz uma pesquisa ali, técnica, né? Eu gosto de visualizar papéis que realmente estão um pouco mais defasados. E eu visualizei que dentro do índice IBRA, que é o índice Brasil ampliado, a gente tem 188 ativos nesse índice. Aí você fala, puxa, mas está tudo muito amassado, caiu demais, muito, muito amassado. Falei, será que realmente está muito amassado? Eu fui dar uma pesquisada e olhei todos os ativos que têm o índice de força relativa de 14 períodos, que é o que a gente costuma utilizar, abaixo dos 30. Sabe quantos ativos a gente tem com IFR 14 abaixo de 30, de 188? Chuta aí, Gui. Uns 30? 24. 24 ativos. Isso daí que é o quê? 13%. E se a gente considerar que no nosso índice IBRA tem empresas small cap, tem umas empresas meio complexas ali, 13% diante de tudo que já caiu é pouco. Sabe quantas empresas têm apenas abaixo de 20 no IFR de 14? Que aí você fala, pô, tá sobrevendido mesmo, tá esticadaço. Quantos? Não tem 10. 2. 3R e Lojas Marisa. 3R é compra, hein? O que eu quero dizer? Qual que é a má notícia? Pode piorar antes de melhorar, e pode piorar bastante. Tá? Esse é o meu sentimento. Inclusive, o pessoal sempre pergunta, abre o caixinha lá no Instagram. Eu acho que a gente tem uma simetria gigantesca. Eu acho que nos próximos meses vai ser, sim, a oportunidade de fazer 2, 3 vezes em ativos aí que tem uma simetria muito grande com subida ou baixa de juros, mas pode piorar bastante antes de melhorar. Tá? Então, a gente já viu muitas empresas ligadas a varejo e techs aí fazendo mínima histórica, né? Por exemplo, Cash, C&A, Marisa, que tem todo o ruído agora de recuperação judicial para essas empresas. E mesmo empresas mais sólidas também caíram bastante. Arezo caiu bastante. O Grupo Soma renovou mínima histórica. Então, a gente está falando de um cenário que, óbvio, a simetria é gigantesca. A gente vem falando isso há muito tempo. Está barato, mas aquele famoso barato pode ficar mais barato. Então, e a minha expectativa, que eu também falava já desde do final do ano passado, acho que a visão da maioria dos contribuidores era de que esse ano seria um ano desafiador. Fosse Bolsonaro, fosse Lula, era um ano que seria desafiador, difícil. É o que a gente está vendo. Não esperávamos, naquela altura do campeonato, ali, segundo semestre de 2022, a gente ia observar já no início desse ano empresas pedindo recuperação judicial. Eu acho que ninguém imaginava. O escândalo da Americanas, obviamente, acabou influenciando bastante nisso. Ou seja, um ano desafiador, se mostra desafiador e, apesar de as empresas terem caído bastante, podem cair bem mais. Tá? Esse é o meu recado. E aí você tem que fazer exatamente aquilo que a gente falou lá atrás, que é o quê? É o ano do giro. É o ano do giro. Eu mesmo estou com essa estratégia. Eu foco no day trade, eu giro bastante, eu ganho, aí pego um pouquinho, coloco na renda fixa, pego um pouquinho as simetrias que eu vejo que estão realmente muito distorcidas. Por exemplo, hoje, a Apvida estava caindo 21 lá no primeiro leilão. Peguei um pouquinho. Chegou a cair 35, 36. Peguei mais um pouquinho. Fiquei com um PM legal. Acredito que eu vou recuperar nos próximos dias, mas assim, com um capital pequeno, sabendo que o cenário está muito feio. A Apvida caiu 35% hoje, por conta de balanço. É um papel que tem gringo operando, o gringo olha o balanço, que porcaria. O cara zera, o cara não quer saber. Mas já caiu. O cara não quer, o cara zera. É uma migalha para ele, ele vai lá e aperta o botão. Né? E essas distorções, acho que vale a pena, sim, a gente operar. Eu estava montando, no início do ano, uma carteira, né? Aquele negócio, famoso holder técnico, né? Que o pessoal fala, brinca. O aluno que acabou de chegar também, no primeiro dia de aula, né? O holder técnico. Então, estava com 17 ativos, cara. E aí, antes do carnaval, falei, tá estranho, cara. O pessoal tá meio eufórico, não sei o quê. Zerei tudo. Algumas com lucro, algumas com prejuízo. Saí, na média, com ganho. Mas zerei tudo. Fiquei só com um trade 3. E agora, hoje, peguei uma migalhinha lá de Apvida. Então, esse ano, acredito que
mais do que os últimos, vai ser um ano de giro, que você tem que equilibrar sua carteira, rebalancear. O cenário vai ficar muito difícil. Eu acredito, sim, que no segundo semestre, quem sabe até antes, esperamos que sim, mas no segundo semestre a gente vai ter belas oportunidades. Mas, por enquanto, o cenário segue muito pesado. E só para finalizar, para não me estender muito, essa é a má notícia. Eu acho que melhora, mas pode piorar bastante antes de melhorar. A boa notícia é que, cara, a gente pega do dia 31 de outubro até hoje. Quem que é o que cai mais? Qual é o país que cai mais, Gui? Eu não tenho dúvida que é Brasil ou Argentina. Brasil, quase 20 de queda, do dia 31 de outubro para cá. Eleição, né? O segundo lugar, Catar, 15. A gente está quase 5 abaixo do Catar. O melhor aí, que deu uma porrada recentemente, Turquia, Argentina está subindo, porque é aquilo, a inflação, os caras estão ferrados, os ativos também sobem. E China, né, está subindo muito bem, aí 22%. Então a gente está na rabeira. Essa é a boa notícia. Pior do mundo, então. Hã? Pior do mundo Sim. Nesse período, do dia 31 de outubro, basicamente eleições, até agora. Sim, quase 20 de queda. Tá? Então, essa é a boa notícia. O cenário está ruim, pode piorar, mas quando melhorar, o Brasil tem uma simetria gigante para que a gente veja realmente uma recuperação. Tá? Então, por isso que é importante fazer o giro, fazer o equilíbrio da carteira, para você ter caixa quando chegar a hora. Não adianta você estar posicionado, estou posicionado em Via a R$ 4,50, R$ 5, e Via vai estar 2, não vai adiantar muita coisa. Sim. O Magalu, mesma coisa, ou empresas de mercado interno, que tem potencial de recuperação, mas você vai estar com o seu PM ali talvez muito defasado, que você não vai capturar 2, 3 vezes. Talvez você recupere o preju, 50%, mas não vai pegar 2, 3. Então, é legal você fazer esse reequilíbrio, essa rotação de carteira, para que a hora que chegar o momento, a hora que a gente tiver ali uma reforma tributária, alguma reforma administrativa, algum sinal mais pragmático, especialmente do Lula, a gente tenha uma bolsa voando. Foi como eu disse, aconteceu com o Bolsonaro, os 2 primeiros anos foram difíceis, e espero que não sejam 2 anos difíceis para a gente. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que ainda esse ano a gente vê essa poeira baixando? Ou... Cara, tem que ver, sabe por quê? Porque a situação é diferente. Quando o Bolsonaro estava nos 2 primeiros anos, o juro não estava 14. Né? Tem essa, né? Então, a gente vai ter que ter um pragmatismo maior. Vai cair a ficha do Lula que, se ele não mudar o discurso, se não tiver um alinhamento do governo com o BC, vai quebrar, vai ter corpo boiando. Então, cara, ele é obrigado a ser mais pragmático. Esperamos que seja mais cedo do que mais tarde.